Bom dia, a paz do Senhor. Quero compartilhar hoje, nesse momento, a palavra de Deus está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Diz assim a palavra do meu, do nosso, teu Deus. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, que na verdade dissera eu, que a tua casa, a casa de teu pai, andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecedores. Amém? Hoje nas igrejas acontece por pastores, líderes, que estão mudando o pensar do Evangelho de Cristo. E dizem que o Velho Testamento já foi abolido. Eu acho que está faltando ler a Bíblia. Porque a palavra, ela está em movimento, ela é viva. Se ela, quando Jesus caminhou pela terra, era a Bíblia de Cristo, essa palavra é viva. O próprio Jesus declara, através do Espírito Santo, usando o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 22, 19, começa a falar até o 22, que não devemos tirar nem um tio nem um jota, nem acrescentar, para que não seja nos tirado da árvore da vida. A interpretação, o texto fora do contexto, eu ouço e tive o desprazer de alguns irmãos de falarem que Deus se arrependeu. Está faltando ler. Ele é Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele é imutável. Depende muito da interpretação. E o que eu fico triste é que pessoas, por não ter esse conhecimento, acabam sendo levadas pelo engano. Hoje vivemos a igreja do engano. Hoje é mais importante a placa do que a salvação. Quero te lembrar, sacerdote, que a primeira igreja levantada foi de Cristo. Não foi a tua igreja. A igreja ela é santa. Nós somos o templo. Não é porque bandeira A, bandeira B, bandeira C. Eu não falo com bandeira A, não falo com bandeira B. Tolice. Essa bandeira não vai te levar para nenhum lugar. Não nessa terra, mas vai te levar para o centro da terra, para o inferno. Em João 14,6, ele fala bem claro. Ele é o caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Não é o caminho da igreja tua. Ele é a verdade. Não é a tua verdade da tua conjectura, é a verdade de Cristo. Ele é a vida. Essa vida é o Evangelho, é o pão da vida, que é o próprio Cristo que declara. Mas vamos ver onde é que está o erro dos homens. A palavra do nosso Deus diz assim, diz, Deus falando, diz o Senhor, Deus de Israel. Aqui ele se apresenta como Deus e ele fala do povo dele escolhido. E declara na sua verdade, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai. Ele está falando que tanto o pai andou em retidão, como a casa dele também andou em retidão. Andariam diante de mim, perpetuamente. Isso foi uma promessa que Deus fez para aqueles que cumprem a lei. Agora, porém, Deus já coloca uma ressalva. Ele se arrependeu? É claro que não. Ele sabia? Sabia. Ele não pensa como eu e você somente pelo externo. Ele pensa no interno e o externo e tudo mais. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabia da retidão do coração, tanto do pai como do filho. Mas e os netos? Falta de interpretação. Porém, agora diz o Senhor, ele está botando um limite. Se eu tenho meu filho, eu falo para o meu filho que ele não deve andar para aquele caminho que é errado, e ele obedecer, a bênção estará com ele. Mas se por um acaso os meus netos não andarem, porém, agora os netos não estão andando e vão ser penalizados. Se eu ando na minha sociedade sem cometer nenhum delito, eu estou andando tranquilamente, obedecendo às leis. Porém, se eu ferir qualquer uma delas, eu já transgrido e caio na lei. Essa foi uma ressalva porque até o momento, tanto a casa de seu pai e a sua casa estavam em retidão. E ele só fez acrescentar, ele não se arrependeu, ele acrescentou para as próximas gerações. Por isso que ele diz, porém, agora digo eu, que honrarei aqueles que me honram. Ele falou do pai e do filho.
Mas aqueles que me desprezarem, eu desmerecerei. Já falou da outra geração. Então, amado irmão, pense bem, lê a Bíblia. Não diga que Deus se arrependeu, não. Ele apenas só fez acrescentar. Ele acrescentou para uma geração que está declarada lá atrás. E levantaria-se uma geração que não conheceria Deus. Que seria pior do que a de Sodoma e Gomorra.